Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos variação entre grandezas, conteúdo esse da formação geral básica. Espero que você tenha um bom aprendizado. Vamos prestar atenção aos exemplos, verificar como funciona essa variação entre grandezas e assim teremos uma aula bem produtiva. Vamos lá à nossa aula de hoje. Na variação entre grandezas, nós vamos falar primeiramente sobre as proporcionais, que elas têm seus valores aumentados ou diminuídos em relação e que pode ser classificada como direta ou inversa. E uma grandeza ela é definida como algo que pode ser medido, contado, calculado, como velocidade, área, volume, e ela é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes da mesma unidade ou não, representando uma razão. E aí nós temos aqui uma proporção, ó. A proporção, ela é uma relação entre a igualdade entre razões. Nós temos aqui a razão A sobre B e a razão C sobre D. Quando eu estabeleço uma igualdade entre elas, eu tenho uma proporção, certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre essas grandezas. No início, estava dizendo sobre grandezas direta ou inversamente proporcionais. Eu posso exemplificar para você um exemplo de grandeza inversa, que é o que muita gente acaba se confundindo. Professor, como que eu vou entender quando a grandeza é inversa ou é direta? Como eu calculo ou faço para entender o que é cada uma delas? Um exemplo, distância e o tempo, quando você aplica a velocidade, elas se tornam grandezas inversas. Por exemplo, se eu vou de um percurso A até B, e nesse percurso tem uma certa distância que não vai mudar, e a velocidade aumenta, se eu aumento a velocidade para ir de um trajeto de A a B, o tempo que eu levarei para cumprir esse percurso diminui. Observem que velocidade aumentou, tempo diminuiu. São grandezas inversas, velocidade e tempo. Se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui e vice-versa, tá? Se minha velocidade diminui, o meu tempo irá aumentar. Grandeza inversamente proporcional. Aprendeu aí bem rapidinho. Vamos lá. Vamos aqui a um exemplo de proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação de outra na mesma proporção. Se uma duplica, a outra duplica também. Se reduz pela metade, a outra também vai reduzir pela metade. E aqui nós temos um exemplo bem simples disso, que diz assim: em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de impressões. Então, nós temos aqui uma tabelinha, ó, observem, que aumentou em 1 hora, vai aumentar em 40, nesse caso, 20 impressões, certo? Se aumentar mais 1 hora, aumenta mais 20 impressões. Se aumentar mais 1 hora, mais 20 impressões. Então, nós temos aqui, ó, a nossa constante de proporcionalidade é 1 por 20. Como assim? 1 hora de aumento, 20 impressões. Se eu tenho menos tempo para imprimir, vou ter menos impressões, certo? Então, é a constante de proporcionalidade. Aqui, ó, o tempo dobrou de 2 para 4 horas. As impressões dobraram de 40 para 80. E assim sucessivamente. Se eu colocar aqui que seja 6 horas, olha aí, quantas impressões nós vamos ter? De 3 para 6, dobrou. Então, aqui seriam 120
120 impressões. Agora nós vamos resolver um exemplo, continuando esse aqui, tá? Para calcular um valor desconhecido entre grandezas diretamente proporcionais, nós usamos a regra de 3. E aí nós temos um exemplo anterior da gráfica. Em 12 horas, quantos livros serão impressos? Olha aí o questionamento. Você lembra quantos eram em 2 horas? Nós tínhamos aqui 2 horas, colocar aqui horas, e impressões, tá? Um izinho de impressões. Nós vamos ter o seguinte, em 2 horas, nós teremos 40 impressões. Já em 12 horas, nós vamos ter X impressões. Olha aí a regra de 3. E aqui nós temos uma proporcionalidade. Primeiro, nós temos a razão hora, 2 por 12, e temos a razão, nesse caso, de impressão, 40 impressões, X impressões. Certo? Então, nós vamos fazer aqui 2 vezes X, multiplicar em X, 2 vezes X, 12 vezes 40, vai ficar 2x igual a 480, certo? Então, teremos esse cálculo aí, x vai ser 480 dividido por 2, x será igual a 240. E esse 240 representa o quê, pessoal? Quantidade de livros impressos em 2 horas. 12 horas, perdão, em 12 horas. Em 2 horas foram somente 40. Em 12 horas nós temos 240 livros impressos. Observem que a quantidade de horas aumentou, a quantidade de livros impressos também aumentou. Proporcionalidade direta. Vamos para a inversa? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, se uma dobra, a outra reduz pela metade. Se uma triplica, a outra reduz para a terça parte. E assim por diante. Aí nós temos o exemplo que João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. E observem a sequência. A uma velocidade de 30 km por hora, ele demorava para chegar na escola 15 minutos. Se a velocidade aumentou para 45, nesse caso, o tempo diminuiu para 10. Observem aqui, ó. A velocidade, ela reduziu a metade. Nesse caso, ficou aqui a metade. Metade. Aqui vai ser o dobro, ó. Vezes 2. 15 vezes 2. Nesse caso, nós temos 30 minutos. E se ele dobrar? Nesse caso aqui, ó, ele dobrou a velocidade. Vezes 2. Já aqui vai dividir por 2. 15 dividido por 2, 7,5. Só que se a gente multiplicar, pessoal, isso aqui, ó, esses valores, nós teremos a constante de proporcionalidade, que é 450. Você vai ver ela logo mais no exemplo à frente. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, cálculo de grandeza inversamente proporcional. O exemplo de João indo de casa à escola. Maior velocidade, menor o tempo, grandezas inversas. Se andando a 30 km por hora, ele demora 15 minutos para chegar à escola. Se andar a 10 km por hora, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Então, nós vamos colocar aqui, ó, essa grandeza, quilômetro por hora, e a outra vai ser o tempo em minutos, certo? Então, nós temos 30, 15 minutos, 10,
X minutos, temos a proporcionalidade. No caso da inversa, você multiplica frente a frente, certo? Então, nós vamos ter 10 vezes x, 10x, 30 vezes 15. Olha a constante aparecendo aqui, que eu expliquei para vocês. Essa constante sempre vai aparecer, pessoal. Por isso que é importante conhecê-la, tá? Aqui o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. 450 dividido para 10, 45. Olha eu dando a resposta logo antes de completar. Nesse caso, se ele percorrer a 10 km por hora, 45 minutos para percorrer o percurso inteiro, certo? Então, entenda que, nesse caso, quando estamos falando de variações entre grandezas proporcionais, nós temos aí as direta e inversamente proporcionais. Agora vamos resolver algumas questões um pouquinho mais difíceis, mais elaboradas sobre esse conteúdo. Te espero lá. Nós temos aqui a primeira questão que diz que um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, então a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Temos as alternativas aqui e vamos calcular. Eu já posso descartar, pessoal, A e B. Porque esse valor aqui, ó, 272, está muito próximo dele e foram com 32 litros. Aí você já mata duas questões. Vamos fazer o cálculo, quilômetros e litros. Nós sabemos que 272 foram 32 litros. Então, com 50 litros, quantos quilômetros eu posso percorrer? Olha aí, nós temos uma razão que é quilômetros, a outra litros, e nós temos uma proporcionalidade direta. Multiplicamos em formato de x. Nesse caso, vai ficar 32x igual a 272 vezes 50. 272 vezes 50, que vai dar 13.600. Então, nós temos que 32x é igual a 13.600. Esse 32 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, nós temos aqui que dividido por 32, x é igual a 425 quilômetros. Então, a alternativa correta aí vai ser letra E. Como eu falei para vocês, já descartávamos A e B, porque eram valores muito pequenos. E aí temos uma questão que relaciona grandezas diretamente proporcionais, quilômetros e litros, que nós vimos na nossa aula anterior isso, que é uma variação de grandezas diferente. Muito bom vermos uma questão desse tipo. Vamos para a segunda questão. Nós temos aqui a segunda questão. Para a realização de uma obra foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Vamos lá, aqui nós temos operários e dias. Essas são as nossas grandezas. Vou colocar dessa maneira. Então, 6 operários, 18 dias. E aí, se vão ser contratados mais 3, 6 mais 3 igual a 9. Então, 9 operários em X dias. Temos aqui novamente duas razões, operários e dias, e uma proporcionalidade que é essa para descobrir o número de dias.
Nós vamos multiplicar agora, frente a frente aqui, ó. Dessa maneira, tá? Por quê? Porque se o número de operários, ele aumenta, o tempo para realizar a obra diminui. Então, ó, quantidade de operários aumentou, tempo para realizar o serviço diminui, certo? E nesse caso multiplicamos dessa forma. 9x igual a 6 vezes 18, que vai dar 108. X vai ser 108 dividido para 9, que é 12. Olha aí, vamos marcar. Não, nada disso. Vamos pensar aqui. Volta para mim para a gente pensar um pouquinho junto. A resposta deu 12, nós temos letra A igual a 12 dias, e aí eu sei, querido aluno, que você vai marcando de forma rápida a letra A, porque já quer passar para a próxima questão. Vamos nos distratores. Essa letra A está querendo distrair você. Voltamos à questão aqui, ó. Eles executaram somente metade desse trabalho em 18 dias. A outra metade, quando chegaram os novos 3 funcionários, foi realizada em 12 dias. E ele quer saber o tempo total gasto na obra. Então, metade foram em 18 dias, a outra metade em 12. 30 dias, pessoal. Por favor, não marquem aquela que você verifica primeiro, achando que é letra A. Nesse caso, letra D, 30 dias, tá? Então, observem que a proporcionalidade inversa, como ela funciona. Nós multiplicamos frente a frente, não em forma de X cruzado, ou como você aprendeu com seu professor, meio pelos extremos. Na inversa é diferente, é frente a frente, ok? E cuidado com os distratores, tá? Para não errar esse tipo de questão. Uma questão fácil, só somar 18 mais 12 depois, que dá igual a 30, e você errando por besteira. Espero que quando você pausou, não tenha errado ela. Então, muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Espero que tenha aprendido sobre variação entre grandezas e te espero na próxima aula.